O silêncio te incomodou? Você ficou imaginando o que a gente falaria? Ou que não falaríamos? Se você respondeu que sim a essas perguntas, isso pode significar que você é ansioso. Mas não se preocupe, a ansiedade é uma sensação normal a todos nós. O problema começa quando a ansiedade dura meses, ou até mesmo te paralisa. Se você quer saber um pouquinho mais, vem com a gente. A vida moderna pode ser estressante. Em meio ao estresse, lidar com as demandas pessoais e profissionais é um dos fatores que podem causar sensações de medo e ansiedade enquanto buscamos por um equilíbrio diário. Perder o apetite na véspera de um prazo, não conseguir dormir antes de um grande evento ou ter insegurança ao falar em público são sensações comuns e até mesmo vitais para a sobrevivência humana. O problema começa quando o que deveria ser mero cuidado em relação ao futuro causa medo e sofrimento, podendo inviabilizar o convívio social e a vida profissional. Quando eu estou ansioso eu não consigo estar focado no presente, então tudo que eu estou fazendo sai, de certa forma, abaixo do que eu poderia estar fazendo, né? do que eu posso fazer. Para quem sofre com transtorno de ansiedade, o nervosismo é crônico e pode durar mais de 6 meses. Essa sensação pode ser paralisante e distorcer exageradamente a realidade. É como se formasse um cenário com várias hipóteses na minha cabeça e eu tenho que realizar da melhor maneira possível, o mais rápido possível, dentro do prazo, não pode passar de prazo. É uma ansiedade que vem toda acompanhada com responsabilidade e perfeccionismo. Louco, depressivo, bipolar. O humor feito com alguns desses adjetivos esconde reais condições patológicas, o que colabora para que as doenças mentais, em boa parte dos casos, não sejam levadas a sério pela sociedade. Ansiedade é uma mistura de sensação e sentimentos próprios do ser humano, né? É uma situação que, em muitas das circunstâncias, ela acaba ajudando a nós em relação ao enfrentamento às adversidades do dia a dia, né? Então, de alguma maneira, a ansiedade em alguma posição, ela pode ser benéfica, né? Porque de alguma forma deixa a gente alerta, deixa a gente com um nível de atenção aumentado, de alguma forma preparado para viver todas as nossas situações. Embora banalizadas no dia a dia, as doenças mentais são diagnósticos mais comuns do que se imagina. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 700 milhões de pessoas no mundo sofrem com doenças mentais e neurológicas. Mas afinal, o que é ansiedade? A ansiedade, antes de mais nada, é uma resposta natural do organismo, é uma resposta fisiológica que prepara o corpo para alguma coisa que vem, positiva ou negativa, mas que você não tem muita noção. Então, a ansiedade, no primeiro momento, ela é uma resposta perfeitamente fisiológica, que prepara esse corpo para algo que vai vir e ele não conhece. Então, aumenta a parte hormonal, você tem mobilização de adrenalina, você tem produção de cortisol, isso tudo mobiliza a energia das nossas reservas para que você possa reagir a algo que vai vir lá na frente. O paciente vê um contratempo como uma catástrofe, como se nada estivesse sob seu controle. Esses contratempos podem ser os mais diversos. Um telefone que não toca, uma resposta que não chega, a espera de uma reação a algo que acaba de ser dito. Depende do que tipo de ansiedade a gente está falando. Se a gente está falando de uma ansiedade generalizada ou se a gente está falando de um paciente que está com pânico, porque existem vários tipos de ansiedade, né? Ou se a gente está falando do paciente que tem fobia social. Um paciente que tem ansiedade generalizada, ele é um paciente inquieto, ele é um paciente irritado, ele é um paciente que tem um pensamento um pouco acelerado, ele é agitado. Já no caso do paciente que tem pânico, por exemplo, que é nada mais do que um pico de ansiedade aguda, essa manifestação vai se dar através de sintomas físicos. Então, o paciente pode ter tremor, o paciente pode ter uma sensação de taquicardia súbita, ele pode ter uma sensação
de falta de ar, ele pode ter uma sensação de sufocamento, ele pode ter o que a gente chama de sudorese, né, o suor pelo corpo. Já no quadro, por exemplo, de uma fobia social, pelo contrário, esse paciente vai ser um paciente mais quieto, um paciente mais temeroso, quem sabe às vezes até um pouco medroso, fugindo de relações interpessoais, tendo dificuldade, por exemplo, de falar em público, tendo dificuldade de relacionamento com colegas e pessoas do seu convívio, até mesmo da própria família. Você se considera ansiosa? Por quê? Sim, porque principalmente antes de prova, coisas acadêmicas assim, eu não consigo dormir, ou então eu acordo várias vezes durante a noite. Sim, me considero ansioso, assim, geralmente em véspera de alguma coisa que a gente precisa fazer e aí tem que acordar mais cedo, não sei, a gente fica naquela de perder a hora, então geralmente eu sou muito ansioso nessa parte. Sim. Quais os sintomas? Eu realmente não sei lidar sob pressão, por exemplo, e aí eu choro, digamos assim. Em diversas situações, principalmente nos estudos, né, na faculdade e pensando no futuro da vida. Embora a causa exata da ansiedade seja desconhecida, acredita-se que a alimentação, o convívio social e a hereditariedade possam estar envolvidos. Eu fui criada no meio de psicólogos, psiquiatras e eu não tive muito essa barreira que muita gente tem com esse tipo de profissional. E por sempre ter essas pessoas assim na minha vida, eu acabei percebendo que eu tinha que lidar com algumas coisas também. E quando eu tinha uns 15, 16 anos, assim, eu vi que eu tinha que fazer alguma outra coisa, que eu tinha que procurar algum remédio, procurar algum acompanhamento para poder lidar melhor com o dia a dia. Isabela faz parte de 12% da população brasileira que sofre com transtorno de ansiedade. De acordo com a Fiocruz, esse número representa um universo equivalente a 24 milhões de pessoas. O ser humano ele tem, hoje a linha do tempo chega aí a 200 mil anos, 190, 180 mil anos, em que ele trabalha pensando numa forma de lidar fisicamente com o mundo e de repente você se vê um caçador-coletor aprisionado dentro de um meio urbano, num tempo virtual, né? Então isso gera todas essas alterações, ou pelo menos auxilia para que a gente tenha essas alterações todas que a gente está vivendo no mundo contemporâneo. Como patologia catalogada no Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, a ansiedade se desdobra em outras doenças, como fobias, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo e estresse pós-traumático. Além disso, o ansioso também pode buscar alguns vícios, como válvula de escape. Acho que eu, por exemplo, assim, muito da minha ansiedade eu percebo que faço coisas assim para sanar isso, fumar cigarro, por exemplo. No mundo em que tudo é para ontem, a ansiedade levanta questões importantes. Estamos ficando mais ansiosos? A tecnologia tem alguma relação com isso? A gente tem um mundo que exige, primeiro, uma resposta temporal muito mais rápida e muito mais intensa do que há algumas décadas atrás. A questão da informática, ela traz novidades, a internet, facilidades, mas ela traz também para o mundo de hoje necessidades que você tem que resolver numa velocidade que você não necessitava de resolver algumas décadas anteriormente. O psicólogo Leandro Franco comenta sobre as várias formas de tratamento para combater a ansiedade e também as maneiras de amenizá-la no dia a dia. Os tratamentos são os mais variados, eles envolvem tratamentos medicamentosos, eles envolvem tratamentos comportamentais e envolvem as psicoterapias, né? Então, em relação aos tratamentos medicamentosos, as medicações de primeira linha hoje que a gente tem acabam sendo os antidepressivos, né? De uma maneira geral, antidepressivos. Usamos ainda benzodiazepínicos, temos tido muito cuidado até com essas medicações, porque são medicações que geram a possibilidade de gerar dependência, né? Então a gente tem usado cada vez menos, sempre com muito cuidado com essas medicações. Temos várias outras medicações, enfim, antipsicóticos, várias medicações que a gente pode usar em menor escala, mas principalmente os antidepressivos. Em relação a medidas comportamentais, é muito importante que essa pessoa faça atividade física, principalmente atividade física aeróbica, é a mais importante.
frequente, regular, e aí a gente está falando de 4, 5 vezes por semana, pelo menos 30 minutos, aí pode ser caminhada. E aí a pessoa vai fazer aquilo que ela gostar mais. Uns fazem natação, uns fazem corrida, uns fazem... tem paciente fazendo escalada, tem paciente fazendo luta, tem paciente, enfim, atividade física de maneira geral aeróbica é muito bacana. Mesmo que familiares e amigos possam tratar a doença como frescura, é importante buscar ajuda ao perceber que a doença parece fora de controle. Mas se isso persiste um tempo muito alongado, passa a não ser mais uma coisa saudável e passa a ser algo que possa prejudicar o seu organismo, pode prejudicar no longo prazo, né? Causando alterações, causando disfunções. Então é interessante que esse processo seja um processo transitório e que ao anteceder esse processo ele resolva essa situação. Se isso persiste, então começa a já caminhar para o terreno do processo patológico. A gente tende sempre a ignorar. Quase sempre a gente busca essa ideia de uma forma ridicularizando, né? Você está deprimido, levanta, olha, a vida é bela, as coisas são bonitas, você está aí não fazendo nada, mas na verdade essa pessoa ela tem uma incapacidade física, né? Causada por uma alteração neuroquímica muitas vezes, e o desconhecimento leva a isso, esse é o primeiro ponto. Para quem minimiza o transtorno psicológico, Isabela e Alexandre deixam um recado. A ansiedade é uma experiência interior, mas ela é causada pelo jeito que a gente vive, né? Pelo modo de vida das pessoas. Nesse mundo corrido, mundo urbanizado, as pessoas estão cada vez menos conscientes de si mesmo e mais identificadas com o papel social que elas têm. E a terapia precisa ficar claro para as pessoas que não é uma coisa de outro mundo, não é só louco que faz terapia. Todo mundo, de certa maneira, devia fazer terapia para se conhecer mais. Se você nota que a pessoa está passando por isso, senta para conversar com ela, sabe? Às vezes você não tem o espaço para isso, mas se você conhece alguém que tem esse espaço com essa pessoa, fala com ela. Será que fulano não está passando por isso? Conversa com fulano para ver se está tudo bem, sabe? Eu acho que isso é essencial. Não é só porque a doença não mostra que não dói, que não está acontecendo, entendeu? Depois dessa, eu vou sair daqui direto para um psicólogo. Eu também.